Olá, seja bem-vindo à nossa análise. Hoje, a gente vai mergulhar num artigo da Constituição que, bom, todo concurseiro sabe que tem que ter na ponta da língua, o artigo 5º. Exato. Mas a nossa missão aqui é ir um pouco além da decoreba. A gente vai tratar o direito à vida, que é o primeiro de todos, como um quebra-cabeça. Uma ótima analogia. As peças são a lei, as decisões dos tribunais, a doutrina, e no final a imagem que se forma é bem mais complexa, né? E até surpreendente, Com certeza. porque o artigo 5º, ele é só uma peça de um quebra-cabeça ainda maior, sabe? A caixa inteira do jogo. Isso. Quando a Constituição fala em direitos e garantias fundamentais, ela está descrevendo a caixa toda. Aí dentro você tem várias seções, os direitos sociais, como saúde, educação, Os direitos de nacionalidade, os políticos. IVOS. É, assim, o núcleo duro da proteção da pessoa contra o poder do Estado. Certo. E já nesse título, individuais e coletivos, parece que tem uma primeira pegadinha. Soa simples, né? Ou é para um ou é para todos. Parece simples. Mas eu sei que, para uma prova, essa simplicidade pode ser uma armadilha. A doutrina complica um pouco isso, não complica? Complica para esclarecer, na verdade. A distinção é fundamental. Pense em 3 caixinhas. Ok. Na primeira, a gente tem os direitos individuais puros e simples. A titularidade e o exercício são de uma pessoa só. Um exemplo fácil. O melhor exemplo é a liberdade de locomoção, seu direito de ir e vir. Só você pode exercê-lo por si mesmo. Ok, essa é fácil. Mas e um direito como a liberdade de expressão? Eu posso exercer sozinho, escrevendo algo, ou com milhares de pessoas numa manifestação? Onde isso se encaixa? Pergunta perfeita. E ela nos leva direto para a segunda caixinha. Os direitos individuais de expressão coletiva. Ah, então o direito continua sendo meu individual? Exato. O direito continua sendo de cada indivíduo ali na manifestação, mas a forma de exercê-lo para que ele ganhe força é em grupo. Entendi. O direito de reunião é o exemplo clássico. Uma pessoa sozinha não faz uma reunião, né? Ela está exercendo a liberdade de pensamento, talvez, mas o direito de reunião só se materializa com mais gente. O mesmo vale para o direito de associação. Entendi. A chave é a diferença entre quem é o dono do direito e como ele é colocado em prática. O que nos leva para a terceira caixinha. Exato, a dos direitos coletivos em sentido estrito. Aqui, o titular do direito não é um indivíduo, é uma coletividade, um grupo. Como o sindicato, por exemplo. Perfeito. Penso num sindicato que entra com um mandado de segurança coletivo para defender o interesse de toda a categoria de metalúrgicos. O direito ali não é do João ou da Maria individualmente, é da categoria como um todo. Perfeito, a distinção ficou muito clara. Agora, vamos ao texto principal, o caput do artigo 5º. Vamos lá? Ele diz: todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Daí saem 5 pilares que sustentam todo o resto. São os 5 direitos matrizes: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E aqui, olha, já temos uma das dicas de concurso mais clássicas e que mais derrubam candidatos. Imagino que tem a ver com a palavra segurança. Meu primeiro impulso ao ler é pensar em polícia na rua, segurança pública. E é exatamente esse o erro. Não é disso que o artigo 5º está falando aqui, certo? De forma alguma. Esse seu impulso é o que as bancas esperam. A segurança pública, o policiamento é um direito social. Está lá no artigo 6º. Então que segurança é essa do artigo 5º? É a segurança jurídica. É a garantia de que as regras do jogo não vão mudar no meio da partida, sabe? É saber que você vai ter um julgamento justo, contraditório, ampla defesa, que a lei não vai retroagir para te prejudicar. É a previsibilidade. Ok. Vamos explorar o primeiro e mais essencial desses pilares, o direito à vida. Parece algo absoluto, quase sagrado. O Estado não pode tirar uma vida. Parece. Mas na prática do direito, a palavra absoluto quase nunca sobrevive a um exame mais atento. Onde começam a aparecer as exceções e as nuances? Você foi no ponto central. O direito à vida é a base de tudo, mas não é absoluto. A doutrina analisa ele sob 2 óticas, como 2 lados da mesma moeda. A primeira é a perspectiva negativa. Negativa no sentido de uma obrigação de não fazer. Exatamente.
É o direito de não ser morto, de continuar existindo. Impõe ao Estado e a todos um dever de abstenção, de não agir. A consequência mais óbvia disso é a proibição da pena de morte. A regra geral é essa, mas como você disse, tem fissuras nessa regra. Existe uma única e muito específica exceção. Em caso de guerra declarada. Isso, mas os detalhes são cruciais para a prova. Tem que ser uma guerra externa, contra outra nação. Então uma guerra civil não conta. Não conta. Conflito interno, por mais grave que seja, não autoriza a pena de morte. E mais, a declaração de guerra não é um ato simples do presidente. Ele depende de autorização do Congresso Nacional. Certo. Além da pena de morte, essa obrigação de proteger a existência também aparece na proibição da eutanásia, né? A ideia de que o Estado protege a vida mesmo contra a vontade da pessoa em certas situações. Perfeitamente. A eutanásia, que é o ato de um terceiro para antecipar a morte de um paciente terminal a pedido dele, é crime no Brasil. E é bom não confundir com ortotanásia. Importante não confundir. Ortotanásia é permitir que a morte ocorra no tempo natural, sem usar meios artificiais para prolongar o sofrimento. Isso é permitido. E tem a distanásia, que é o contrário, a obstinação terapêutica. Entendi. A proibição da eutanásia é uma clara manifestação dessa perspectiva negativa. O dever de não tirar uma vida. E isso nos leva, inevitavelmente, ao tópico mais complexo e controverso de todos, o aborto. A regra geral, seguindo essa lógica, é a sua proibição. Sim, a proteção constitucional à vida é o fundamento para a criminalização do aborto como regra. Contudo, Sempre tem um contudo. sempre. Assim como na pena de morte, essa regra é relativizada. O próprio sistema jurídico reconhece situações em que essa proteção cede a outros valores. E essas exceções vêm de fontes diferentes, o que é crucial, porque muda o alcance delas. Temos as que já estavam na lei há décadas Desde 1940, e as que foram construídas pelos tribunais. Vamos começar pelas legais. certo. O nosso Código Penal, que é de 1940, já trazia duas hipóteses em que o aborto não é punido. A primeira é o chamado aborto necessário ou terapêutico. É aquele para salvar a vida da gestante. Exato, quando não há outro meio de salvar a vida dela. É uma situação trágica de escolha, onde o legislador ponderou e decidiu proteger a vida da mãe. E a segunda? O aborto no caso de estupro, conhecido como aborto sentimental ou humanitário. Aqui, a ponderação de valores é diferente. De um lado, a vida em potencial do feto, do outro, a dignidade da mulher, que seria obrigada a carregar por 9 meses o fruto de uma violência brutal. E a lei permite que ela escolha. Permite que ela escolha interromper a gestação. Ok, essas são as regras do jogo postas pelo legislador há mais de 80 anos. Mas o Supremo Tribunal Federal, nas últimas décadas, entrou nesse campo e esculpiu novas exceções. O caso do feto anencefalo foi o marco, não? Foi um divisor de águas, decidido na ADPF 54. O feto anencefalo, por uma má formação cerebral, não tem qualquer chance de sobreviver após o parto. Nenhuma perspectiva de vida extrauterina. Nenhuma. O STF entendeu que obrigar uma mulher a levar essa gestação até o fim, sabendo que o bebê não viverá, seria um ato de tortura psicológica, uma violação frontal à dignidade dela. E a consequência prática dessa decisão é enorme, porque não foi sobre um caso isolado. Exatamente. Como foi uma decisão em ADPF, que é um instrumento de controle concentrado, ela tem efeito erga omnes. Significa que vale para todo mundo. Para todo mundo. E tem força de lei. Na prática, qualquer gestante com diagnóstico médico de anencefalia tem o direito de interromper a gravidez sem precisar pedir autorização para um juiz. Agora, tem outra decisão do STF que gerou muita confusão sobre a interrupção da gravidez no primeiro trimestre. Qual a diferença fundamental em relação ao caso da anencefalia? A diferença é abissal e é um ponto de atenção máxima em provas. A decisão sobre o primeiro trimestre foi tomada por uma das turmas do STF, não pelo plenário, e dentro de um habeas corpus específico. Ou seja, o efeito é totalmente diferente. O efeito dela é inter partes, valeu só para aquelas pessoas envolvidas naquele processo específico, não legalizou o aborto no Brasil de forma geral. Entendi. Foi uma sinalização, mas não uma regra nova para todo mundo. Exatamente. Os ministros daquela turma entenderam que, naquele caso, a criminalização violava a autonomia e a integridade da mulher,
mas isso não se tornou uma regra geral. Então, se a gente junta as peças que o STF nos deu, a decisão sobre o feto anencéfalo, a permissão para pesquisa com células-tronco, parece que o tribunal está construindo um conceito próprio do que é vida para fins de proteção jurídica, né? É exatamente essa tendência que se observa. Não é só a união do espermatozoide e do óvulo. Não é. A jurisprudência do Supremo parece associar o início da vida juridicamente protegida pelo direito penal a dois fatores: a formação do sistema nervoso central e a viabilidade de vida fora do útero. Explica a decisão sobre as células-tronco. Exato. Elas vêm de embriões fecundados in vitro que jamais seriam implantados. O STF entendeu que a vida, para fins de proteção, começaria com a nidação. Que é a implantação do embrião na parede do útero. Isso. Antes disso, não haveria um ser humano em desenvolvimento a ser protegido pelo direito à vida, na visão que prevaleceu. E essa mesma lógica da nidação é o que define a pílula do dia seguinte como não abortiva. Perfeitamente. O mecanismo da pílula do dia seguinte é impedir a nidação. Se o marco para o início da vida protegida é a nidação, a pílula atua antes desse evento. Então ela é um método contraceptivo de emergência. E não abortivo, segundo essa lógica. Certo. Cenário prático. Uma mulher se enquadra numa das hipóteses de aborto permitido, estupro ou feto anencéfalo, tem o laudo, mas o hospital se recusa a fazer o procedimento. O que ela faz? Levou a uma jurisprudência muito interessante, mas que veio do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O STJ afirmou o entendimento de que o remédio constitucional adequado para essa situação é o habeas corpus. Habeas corpus. Isso é contraintuitivo. O habeas corpus protege a liberdade de ir e vir. Como ele se aplica a um procedimento médico? É um raciocínio engenhoso, né? O STJ entendeu que, ao ser impedida de realizar um aborto legal, a mulher passa a sofrer uma ameaça indireta, mas real, à sua liberdade de locomoção. Porque ela corre o risco de ser processada E, eventualmente, presa por aborto. Para afastar essa ameaça de persecução penal e garantir que o direito dela seja exercido, o habeas corpus preventivo é a via adequada. Interessante, muitas bancas devem tentar levar o candidato a pensar em mandado de segurança. Exato, mas a jurisprudência consolidada do STJ aponta para o habeas corpus. Ok, a gente passou todo esse tempo discutindo o que o Estado não pode fazer. Mas o direito à vida é só isso? Uma lista de proibições? A Constituição basicamente diz: tente não morrer, boa sorte. Ótima transição, porque isso nos leva diretamente ao outro lado da moeda, a perspectiva positiva do direito à vida. O que o Estado deve fazer? Exatamente. Não basta o Estado se abster de matar, ele tem o dever de agir para garantir condições de uma vida digna. Viver não é apenas existir, é existir com dignidade. E essa ideia de dignidade se espalha por vários outros direitos e proibições na Constituição. Sim. Ela fundamenta, por exemplo, a proibição absoluta da tortura e de qualquer tratamento desumano ou degradante. E veja bem, aqui não há exceção. Nenhuma mesmo. Nenhuma. Também se desdobra na proibição de penas cruéis, como as de caráter perpétuo ou de trabalhos forçados. A pessoa pode perder a liberdade, mas nunca sua dignidade. E é nesse contexto de tratamento degradante que entra a famosa súmula vinculante 11, sobre o uso de algemas. Perfeitamente. A súmula parte do princípio de que usar algema é por si só uma medida vexatória e que afeta a dignidade. Por isso, ela transformou o uso de algemas em uma medida absolutamente excepcional. A regra é não usar. A regra é não usar. A exceção só se justifica em 3 hipóteses que formam o mnemônico PRF. PRF. Risco de, perigo para os outros, resistência do preso ou receio de fuga. E não basta o agente simplesmente alegar uma dessas situações, né? De modo algum. O uso tem que ser justificado por escrito sob pena de nulidade da prisão ou do ato processual seguinte, além da responsabilização do agente que abusou da medida. Um outro campo onde essa perspectiva positiva da vida digna tem evoluído muito é no reconhecimento de direitos da população transgênero. No registro civil, diretamente no cartório, sem a necessidade de uma cirurgia de redesignação sexual. Foi um marco.
Um exemplo paradigmático de vida digna é o reconhecimento de que a identidade de gênero, a forma como ela se vê e se apresenta ao mundo, é um componente essencial da sua dignidade. E deve ser protegida pelo Estado. Deve ser protegida. Não é apenas sobre existir, é sobre ser quem se é. Impressionante. Então, recapitulando, a gente saiu de uma frase aparentemente simples na Constituição, o direito à vida, e descobriu um universo. Um universo jurídico. Um direito que não é absoluto, que tem um lado negativo de proteção contra a morte e um positivo de promoção da dignidade. E que é um campo em constante evolução, moldado pelos tribunais. Para quem estuda, é impossível entender o artigo 5º sem dominar essa jurisprudência. Exatamente. E toda essa nossa discussão sobre o direito à vida, com seus conflitos, suas ponderações, nos leva de volta à primeira frase do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Certo. A gente viu como essa ideia de igualdade é desafiada quando o direito à dignidade de uma mulher colide com a proteção da vida de um feto, por exemplo. O próprio conceito de igualdade não é tão simples quanto parece. Também tem dois lados. Também tem uma natureza dupla, que a gente precisa desvendar. A igualdade formal e a igualdade material. Na nossa próxima análise, vamos mergulhar de cabeça nisso. O que a Constituição realmente quer dizer com igualdade? Tratar todo mundo da mesma forma é sempre a solução mais justa? Ou, às vezes, para sermos justos, precisamos tratar os desiguais de forma desigual. A gente se encontra lá. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.